eu evito o máximo aí entrar nessa área muito teórica do direito penal, mas não tem jeito, tá, gurizada? De vez em quando tem que entrar, tá? Me desculpem, mas realmente o concurso de vocês é muito difícil, né? É muito complexo para a Polícia Federal e para a Polícia Civil, e vocês trabalharão aí com direito penal pro resto da vida, quando entrarem nessas carreiras, porque a Polícia Civil e a Polícia Federal, eles trabalham com levantamento, né, nos inquéritos policiais, levantamento de autoria e materialidade de crimes, né, cometimento de crimes, a autoria, quem cometeu o crime e as provas, né, contra aquela pessoa, né, para coletar aquelas provas e encaminhar aí para o Poder Judiciário, né, e para que o Ministério Público promova aí o início da ação penal aí através da denúncia. Então será a vida de vocês isso aqui, tá, pessoal? Direito penal. O alicerce da Polícia Federal e da Polícia Civil é o direito constitucional, principalmente os direitos fundamentais, o artigo 5º, direitos humanos e direito penal. É isso, tá, pessoal? Para o cara ter uma vida feliz aí, isso aí, duradoura aí, na Polícia Federal e na Polícia Civil, poder se aposentar, trabalhar bem aí, trabalhar dentro da legalidade, né, e poder se aposentar, tá? Vamos lá, a gente falou de causas absolutamente independentes. Agora falaremos nessa aula causas relativamente independentes, que são aquelas causas que embora independentes, só produzem os resultados em combinação com a conduta do agente. Na aula passada eu falei causas que elas dão causa ao resultado sozinhas, independentemente da conduta do agente, tá? Nessa aqui, a causa age em combinação com a conduta. Elas são interligadas. Se uma delas não existir, o resultado não acontece. Tá? Necessariamente tem que ter essa combinação da conduta com a causa independente, relativamente independente. Tá? Vamos lá. Nós temos, da mesma forma que a gente falou na aula passada, causas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Falaremos aqui da relativamente independente pré-existente, tá? A causa relativamente independente pré-existente, ela já existia antes do comportamento do agente. Era uma causa que já existia antes do comportamento do agente, tá? Exemplo, o A desfere um golpe de faca em B, sabendo da sua condição de hemofílico. Lembra do exemplo da aula passada que eu disse assim, que numa briga de rua o cara deu um soco no outro e o outro tinha um aneurisma cerebral, só que o cara não sabia que aquela pessoa tinha um aneurisma e aquela pessoa morreu em função do soco, rompeu lá e a pessoa morreu, né? O cara não sabia, ela foi absolutamente dependente, ele não tinha o elemento volitivo, ele não tinha intenção de matar aquele cara na briga de rua. Aqui não, ele deu a facada, pode ser no braço, não precisa ser no tórax, deu uma facada no braço do cara, mas sabia que aquela vítima era hemofílica. Você sabe que hemofilia o cara sangra até a morte, né? Porque ele não tem ali as plaquetas necessárias ali para conseguir aí fazer, né, o organismo dele ali estancar aquele sangramento. Então, eles ferem sabendo a causa, percebam que a causa da morte, a hemofilia, é pré-existente à facada. Daí o cara morre, a vítima morre. Nesse caso, vocês perceberam que as causas são tanto a ação, a conduta, e a causa da morte, que a causa na verdade foi a hemofilia, não foi a facada, né? Elas se combinam. Quer dizer, foi também a facada, mas foi uma combinação delas. O cara, claro que a defesa vai dizer assim, não, mas o meu cliente não quis matar, tanto que ele deu uma facadinha no braço. Mas aí, se ficar comprovado que ele sabia que a pessoa era hemofílica, ele assumiu o risco de matar, né? Então ele responderá pelo quê? Homicídio consumado. Aquele homicídio aconteceu, então, pela combinação da conduta com a causa. Entenderam, pessoal, a diferença? Então elas são relativamente independentes. Não são absolutamente dependentes, tá? Precisa da combinação das duas para acontecer. Beleza? Se ele não soubesse que era hemofílico, aí cai no exemplo que eu dei lá da absolutamente dependente, ele responderia pela lesão corporal. E deu pra bola, tá? Agora, próxima. Causa relativamente independente e concomitante. Existe simultaneidade entre a conduta
e a causa. Vamos lá. Dá para fazer até... Eu vou dar um exemplo aqui, mas vou dar outro na sequência que é igual, é parecido com o lá da aula passada. Mas vamos lá. O A atira em B no exato instante em que B, pelo susto, sofre um ataque cardíaco, provocando lesão, provocado pela lesão do disparo ali, e aí o B morre. Tá? Percebo que a causa da morte, o disparo, pode não ter sido no tórax. Deu um disparo, o cara apontou a arma e deu o disparo, pegou no outro local. No braço, por exemplo. Mas o cara queria matar mesmo. Ele atirou com a intenção de matar, só que por imperícia ele não pegou, ia pegar no braço, pegou no braço, mas a pessoa vítima morreu de susto, na real. Pelo disparo. Causa mortes. Ataque cardíaco. Isso vai ficar comprovado na perícia. Lá pelo IGP, né, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, que fará essa perícia e está lá no laudo de necropsia. Resultado morte, ataque cardíaco. A causa foi o ataque cardíaco, mas ela é relativamente independente. Ela só aconteceu porque o cara deu o disparo de arma de fogo. Consequentemente, esse resultado morte é imputável àquela pessoa que deu o disparo. Então ele responderá pelo homicídio consumado. Porque existe uma linha natural de raciocínio, né? Porra, se tu der um tiro no cara, tu pode... Mesmo que tu erre, o cara pode morrer de susto. Pode infartar. Tá, pessoal? Entenderam? É algo que tu tá assumindo aquele risco. Quando tu dispara, dá um tiro em alguém, o elemento subjetivo do tipo, tu corre o risco do cara morrer. Mesmo que tu tenha intenção, não, eu não queria matar, eu dei um disparo no braço para dar um susto nele, né? Ou na perna. Tá, mas tu matou o cara. Tu assumiu o risco, né? Entenderam? Existe um desdobramento natural daquele resultado morte. A última, e essa é a única que aparece no Código Penal. Eu falei de todas as outras para a gente entender a diferença entre causa absolutamente e relativamente independentes. A que aparece no Código Penal é somente esta, causa relativamente independente, superveniente. Existiu uma conduta, mas o que causou o resultado foi superveniente, aconteceu depois daquela conduta. Não foi nem antes, que é o caso da hemofilia que eu falei, nem concomitante. Acontece depois. Está aqui no nosso Código Penal. Ele diz assim, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente, então, que é uma causa que causa o resultado em parceria, juntamente com aquela ação, com aquela conduta, com aquela ação ou omissão, tá? Elas precisam estarem juntas, né, para causar o resultado. Então, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Difícil pra caramba, né? Vou explicar. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aqui a gente está falando de causa que produz o resultado por si só. Vamos aos exemplos. Ela é uma mitigação da teoria da conditio sine qua non do direito penal, tá? Que é a equivalência dos antecedentes causais. Vamos lá, o que é essa teoria do conditio sine qua non, ou dos antecedentes causais? Significa que a linha de desdobramento natural do crime, da iter criminis, que a gente chama, tudo que deu causa àquele crime, todos que deram causa àquele crime, respondem. Se eu vendi uma arma para um cara, sabendo que ele ia ali na esquina matar um desafeto dele, eu respondo em coautoria. Se eu não tivesse vendido aquela arma, aquela pessoa não teria morrido, tá? Então eu respondo também pelo homicídio. Beleza? Sabendo, não esqueçam disso, tá? Eu sabia que o cara ia lá matar o cara, beleza? Então a teoria dos antecedentes causais. Eu dei causa também. Vamos lá. Essa teoria aqui da superveniência da causa relativamente independente, ela relativiza essa teoria. Vamos lá, vamos entender pelos exemplos. Só aqueles resultados que se encontrem como desdobramento natural da ação é que poderão ser imputados ao agente. Senão ele responde pelos atos já praticados, que é o que diz aqui no Código Penal. Exemplo, para facilitar. O sujeito foi atingido com um tiro com a intenção de matar. A vítima é socorrida e ela morre, só que ela vai para o hospital
faz uma cirurgia bem feita, né? E os médicos salvam aquela vítima, dá tudo certo, só que ela, posteriormente, ela morre por infecção hospitalar, tá? O que acontecerá? É um desdobramento natural que a pessoa vá para o hospital por causa daqueles disparos de armas de fogo e morra por infecção hospitalar? É, meu. Claro que é. Tu consegue perceber claramente. Se o cara foi para o hospital, todo mundo que está no hospital pode morrer por infecção hospitalar. Responderá o agente, então, pela... Perceba que ele morreu pela infecção, não foi, em tese, né? Não foi pelo disparo de armas de fogo, né? Foi pela infecção. Mas, embora o resultado aconteceu num desdobramento natural daquele disparo de armas de fogo, ele responderá o quê? Pelo homicídio consumado. Porque é previsível que aquela pessoa morra lá no hospital, por infecção hospitalar. Agora, se o cara tá lá no hospital, se recuperando do disparo, deu tudo certo na cirurgia, se recuperando, tá? E entra lá um grupo, como acontece, né? Não é incomum acontecer no Brasil, entra um grupo armado no hospital para resgatar lá um criminoso e dá um monte de tiro lá, e mata aquela pessoa que estava lá se recuperando lá do disparo anterior, né? A causa, nesse caso, ela aconteceu, não é um desdobramento natural. A morte daquela pessoa por aquele grupo que entrou lá no hospital dando tiro em todo mundo, não é um desdobramento natural de quem está internado em um hospital. O cara não morre. Ele não vai para o hospital, né? E não se presume que alguém que está no hospital possa ser alvejado por disparos de arma de fogo de uma quadrilha que foi lá para resgatar um bandido, entenderam? Ou para matar um outro bandido que esteja lá. Então, nesse caso, enquadra-se perfeitamente no que está no artigo 13, parágrafo 1º, tá? Que diz assim, ó, responde somente pelos atos já praticados. A superveniência de causa relativamente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. O que matou aquele cara foi aquele monte de tiro que ele tomou da quadrilha, aquela que entrou lá. Por si só produziu o resultado. Não foi um desdobramento natural que aquela pessoa tenha morrido por causa do disparo anterior lá que o levou até o hospital. Tá? Entenderam? Eu sei que é difícil pra caramba. Se por si só produziu o resultado, o agente, aquele que deu o tiro anteriormente, ele responde só pelos atos que já havia praticado. Ele responderá, então, por tentativa de homicídio. Entenderam? Ele não responderá pelo homicídio consumado, que é o exemplo que eu dei da pessoa morrer por infecção hospitalar, que é um desdobramento natural. Outros exemplos que a doutrina traz, outro exemplo, né, que tem nos livros antigos, do Mirabete, do Damásio, é o hospital pegar fogo. Cara, não é natural beleza, eu dei um tiro no cara, os cirurgiões lá salvaram o cara, a equipe médica salvou o cara. Até então eu tô respondendo só pela tentativa, porque o crime não se consumou por circunstância alheia à minha vontade, né? Que é o quê? O profissionalismo da equipe médica. Salvou o cara. Então eu tô respondendo pela tentativa até o momento. Aí o hospital pegou fogo lá. Caiu um raio lá no hospital e pegou fogo. Matou o cara queimado lá dentro. Não é um desdobramento natural, aquela morte dele, do disparo da arma de fogo que eu dei. Então eu responderei somente por si só aquele incêndio causou o resultado morte. Consequentemente, eu não responderei pela morte, eu responderei pela tentativa de homicídio. Tá? Xarope, difícil? Tem vários outros exemplos, tem exemplo de ambulância que capota, tem um monte de coisa, mas eu acho que com esses exemplos que eu dei, eu acredito que sejam suficientes aí, tá, pessoal? Forte abraço. Na próxima aula aí seguiremos aí o nosso parte geral do direito penal.